O que aconteceu com você? Bom, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre traumas. Isso mesmo, eu gostaria de conversar sobre isso, né? Na verdade, esse assunto só me veio à mente porque eu estou lendo um livro e o livro realmente o título desse livro se chama O que Aconteceu com Você. É escrito pela aquela apresentadora americana que é bem famosa, chamada Oprah Winfrey. Oprah, eu não sei falar o nome dela, com participação de um doutor lá, psicanalista, psiquiátrica, sei lá, essas coisas aí, essas paradas tudo de mente aí. Tô lendo esse livro aí e é isso. Ele fala exatamente sobre traumas, né? É uma conversa sobre traumas. E o vídeo de hoje eu vou trazer um trauma que, de certa forma, ocupou momentos na minha cabeça e, de certa forma, como eu lidei com esse trauma, eu confesso para vocês que não foi um tanto quanto adequado. É aquela parte da minha vida que eu falo que eu não me orgulho muito, que eu era uma pessoa muito louca e crazy, irresponsável e por vezes inconsequente e assim. Eu realmente, hoje eu entendo que eu devolvia para o mundo aquilo que ele estava jogando em cima de mim. Era isso, eu era totalmente reativo. Eu já falei sobre ser reativo, por aí vai, né? Mas é isso, né? Hoje eu entendo isso, mas eu não me orgulho, mas eu vou contar aqui para vocês e a história em si, que ela traz a ideia de trauma, né? E eu acho que, sei lá, pelo menos a pessoa que vamos chamar assim, que foi responsável por isso, se ela um dia assistir esse vídeo aqui e eu for, né, um dia esse vídeo aqui bombar e essa pessoa assistir, ela vai descobrir uma bela surpresinha. Ela vai descobrir uma bela surpresinha. Então vamos lá, vamos ao vídeo, né? Voltando ao que eu estava falando sobre o livro, né? O que aconteceu, que ele trata sobre traumas e por aí vai. É interessante, né? Eu li, tô quase chegando na metade do livro aqui e até o momento o que eu acho de interessante é o entendimento que eles trazem no livro de que os traumas que acontecem lá na sua infância mesmo, na infância, quando você é criança mesmo, esses traumas eles podem perdurarem e trazerem um grande impacto na sua vida, né, ao longo do tempo. E é importante você entender o que aconteceu com você para que assim você, a partir daí, você comece a buscar a cura, a tentar trabalhar como é que você vai entender isso e aí aprender a lidar com isso, né? É engraçado, é interessante, né? Eu falei engraçado, mas é interessante que também no livro ele descreve que existe momentos, né, uma certa idade aos quais o trauma ele realmente ele causa um impacto que perdura pela vida, né? Isso é diretamente proporcional. Então, quanto mais você vai avançando a sua idade, menor é o impacto que esse trauma pode perdurar na sua vida, né? Então, quando você é bem criancinha, a chance desse trauma ficar ali te assombrando pelo resto da sua vida é muito alta, né? Já quando você tem lá seus 16, 17 anos e por aí, 18 anos, né? Ali já você tem mais chances de se curar desses traumas, né? Quando acontece o trauma de maneira mais tardia, é assim que traz o livro. É muito interessante, essa é uma breve visão sobre o livro. E o que eu poderia trazer aqui sobre trauma? Bom, vou falar para vocês qual é um grande trauma que eu tenho. Cara, esse trauma, inclusive, ele tem nome famoso, mas eu vou trazer este nome famoso aqui mais para contextualizar, tá? Mas é importante que vocês entendam, né? E então vocês vão saber quando eu citar aqui o nome deste famoso, qual era o programa que esse famoso fazia,
provavelmente vocês vão conseguir contextualizar e ligar os pontos e chegar a quando aconteceu essa situação comigo que de certa forma me incomodava pra caramba e hoje eu vejo que eu lidei da pior forma possível, né? Eu fui um filho da mãe. Eu não me orgulho disso, mas eu vou contar pra vocês, gente. Eu vou contar pra vocês. Eu não tenho problema nenhum em encontrar e falar e contar isso daqui. Cara, eu preciso contar pra vocês. Até porque eu acho que já prescreveu. A história já prescreveu e então já dá pra contar. Já prescreveu e dá pra contar. Vamos lá. O nome do famoso, eu estou falando de um senhor chamado Roberto Justus. Esse cara, eu vou falar pra você, é incrível como eu nem conheço esse cara, eu nem acompanho esse cara, eu não... assim, já vi programa, já vi o cara falando, entrevista, essas coisas aí, coisa arada e por aí vai. Mas eu não tenho relação nenhuma, nada e etc e tal. E deixa eu explicar direitinho isso aqui para que vocês entendam. E eu odeio esse cara, por conta do trauma. Por conta deste trauma que eu vou descrever aqui pra vocês. Por que eu odeio o Roberto Justus? Talvez essa seria a pergunta, né? Porque é o seguinte, no contexto ele fazia um programa chamado Aprendiz. E pra mim, a minha opinião por que esse, né? Por conta do trauma, é óbvio que eu tenho essa opinião. Esse é talvez o programa mais, demoníaco da história da TV, por conta disso. Eu tô falando exagerado aqui, mas é que vocês vão entender. Calma que vocês vão entender. Então, o programa consistia em ele ser o grande chefe, o boss lá, o big boss, e as pessoas iam lá disputar a atenção do chefe, a vaga, tal. Tinha todo o lance de meritocracia, de trabalho duro e por aí vai. E essa parada toda aí. Até aí tudo bem. Só que o lance que era o seguinte, para que vendesse o entretenimento, aí que é o ponto, né? O Roberto Justus, ele assumia um papel um tanto quanto duro às vezes de uma forma dura mesmo, né? E assim, às vezes exagerada, a sensação que eu tinha era que era exagerado diante da realidade do mundo e por aí vai, mas quando você entende você para pra pensar, era um show, era um programa, o cara tinha que vender audiência, então o cara tava rendendo o bloco e de certa forma sendo um personagem duro, entendeu? Eu nem acredito que o Roberto Justus, esse cara aí, ele tende a ser um cuzão na vida dele. Na vida real. Ele deve ser, cara, o cara que venceu na vida, né? O cara que tem um legado e por aí vai. Ele tende a ser um cara bem de boa, tranquilo, entendeu? Mas eu tô falando sobre o personagem do boss, do aprendiz. E aí, esse programa, ele gerou uma maldição sobre o Brasil, assim eu vou dizer, que basicamente todos os chefes achavam que eram Roberto Justus, né? Então, na época, os lugares, assim, as pessoas imitavam muito o Roberto Justus no seu formato de gestão, baseado naquele programa que era um programa que era feito para entretenimento. Então, as pessoas emulavam, os chefes emulavam aquela personalidade do Big Boss, né? Na vida real, mas, cara, esqueceram que era a vida real e aquilo lá era um programa. Então, tipo assim, não sei se você... Cara, eu sempre tive essa dúvida. Eu queria saber de você aqui. Você que viveu essa época, você teve um chefe que imitava o Roberto Justus no jeito, assim, né? Eu tô falando do programa, não do Roberto Justus da vida real. Tô falando do personagem do programa. Você teve um chefe assim? Bom, eu tive alguns, por conta da época e por aí vai, eu tive alguns ali. Alguns, dois ou três que imitavam isso daí, né? E eu tô falando até em escala de
hierarquia da empresa e por aí vai. Eu tô falando de chefe, gerente, por aí vai, né? Eles imitavam essa forma maquiavélica de gestão. É isso aqui. E qual é o trauma? Então, como essas pessoas elas emulavam o Roberto Justus, então na vida real elas acabavam humilhando você de uma certa maneira que era pesado. Era pesado. E aí aqui eu vou contar uma situação que sempre acontecia comigo quando eu trabalhava nesse lugar, ou qual é o lugar que me trouxe esse trauma e por aí vai, né? Basicamente a situação era a seguinte, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas aqui o corte de cabelo qual eu utilizo é o famoso Ronaldinho 97, né? Aquele carequinha, né? Quando a seleção ainda nos dava orgulho, né? E realmente eu raspo a cabeça já faz muito tempo. Já tive cabelo grande já, inclusive, gente. Já tive o cabelo muito grande, né? Eu não vou colocar uma foto aqui, porque talvez eu não tenha nem foto pra achar, pra colocar aqui como é que eu era na minha juventude. Mas há muito tempo eu sou o carequinha, né? E na época, como o trabalho, né, durante a semana e por aí vai, tarefado e por aí vai. Então, eu só podia cortar e fazer a manutenção das minhas madeixas, da minha querida carequice, né, dessa cabeça de ovo marrom, eu só poderia fazer aos finais de semana. Então o que acontecia? Eu raspava o cabelo aos finais de semana. Sendo assim, quando chegava na segunda-feira, isso era... sempre acontecia isso. Sempre acontecia isso. E aqui que é o lance do trauma. E aí eu vou contar a história, vocês podem interpretar como vocês quiserem aí, o que de fato essa pessoa o que ela pensava, né, e por aí vai. Mas eu vou contar exatamente o que essa pessoa falava pra mim. E eu estou falando de chefe, do dono da empresa, viu? Eu não vou falar o sexo da pessoa, tá? Porque daí vai ficar muito fácil vocês, né, a galera um dia descobrir. Mas, ó, a descrição que eu tô fazendo aqui, que eu vou fazer, a pessoa, o dia que ela vê esse vídeo, ela fala, puta, era eu. Pela descrição dos detalhes que eu vou dar aqui. Então, presta atenção. Essa que é a graça desse vídeo, inclusive. Essa que é a graça. Então, cara, eu chegava segunda-feira, cara. Eu já chegava segunda-feira e era um emprego que eu precisava. Eu precisava de verdade, cara. Precisava de verdade mesmo. Tanto que eu me submeti àquilo lá, àquela situação. Eu chegava na segunda-feira e aí... sei lá, cara, era batata. Se me visse com o cabelo raspado, a pessoa pegava, me chamava pra sala, aí começava a puxar assunto, não sei o que lá. E aí ela sempre, essa pessoa, ela soltava a seguinte pergunta: a polícia te pegou no final de semana? Falava isso, né? Como quem diz, né? A polícia me pegou no final de semana, eu tava fazendo a arruaça no final de semana, a polícia me pegou, me levou lá pro chiqueirinho deles, raspou minha cabeça e me liberou na segunda-feira. E toda vez a pessoa soltava esse comentário e dava risada, e eu fui agarrando um ódio mortal disso. Um ódio mortal. Em outras situações, ela citava meu pai, citava essa pessoa, né? Falava o nome do meu pai, e isso é uma coisa muito pesada pra mim, cara. E aquele ódio, né? Aquele ódio foi só aumentando, assim, ao ponto de eu pensar em fazer loucuras, né? Mas graças a Deus, me deu uma solução melhor do que tudo aquilo que eu pensava de verdade, de maldade. E Deus me deu uma solução melhor. Vocês vão dar risada, cara. Eu sei que vocês vão dar risada. Então, toda vez a pessoa falava isso daí pra mim. Falava, dando a entender que eu tinha sido pego pela polícia, e a polícia... Porque, não sei se vocês sabem, antigamente existia nas cidades de interior do Brasil, existia muito esse tipo de política, né?
polícia saía no final de semana, lá, sexta-feira, pegava a pessoa e só liberava na segunda-feira, né? Pegava alguém que estava na rua. Isso é uma coisa desses negócios militar, dessa época, sabe? Inclusive a pessoa que me falava isso viveu com certeza o período regime militar, essas coisas aí. Então era uma característica, né? Pegava a pessoa, daí fazia aquela torturazinha, raspava o cabelo e soltava na segunda-feira, né? E é isso. E aí era toda vez essa pessoa falava isso daí. E o meu estresse, o trauma, o nervosismo com relação àquela pessoa foi a tal nível extremo, assim, nível extremo mesmo, ao ponto de que, é o seguinte, né, o lugar lá era... Aí, ó, esse detalhe aqui já, eu vou falar pra você, a hora que a pessoa assistir esse vídeo, ela vai falar, eu, puta merda, era eu. O lugar tinha 4 ou 5 andares, e por aí vai. E, né, a empresa. E aí eu ficava no segundo andar. E aí, eu acho que é segundo andar. Ficava no segundo andar. Né, e aí, na sala ali. E aí voltando, né, o meu nervosismo da existência daquela pessoa, né, daquela situação que era difícil para mim, cara. Eu era muito novo, né, cara? Muito novo. Quando você é muito novo, é difícil você entender as coisas quando não tem muita gente pra te falar, cara. Não, cara, tá. Não vou reclamar por esse lado aí, mas tá bom. Eu era novo, era louco, imaturo, vida, rapaz, realmente não sei como que eu estou vivo hoje, né? Vivendo vamos falar assim, a juventude como eu vivi, eu não sei como é que eu estou vivo hoje. É um milagre, de verdade mesmo. E aí, cara, o estresse era tão grande, pra vocês terem uma ideia, que eu ouvia a pessoa subindo a escada, o barulho do passo da pessoa. O barulho do passo da pessoa antes dela abrir a porta. Eu tô falando dela subir a escada. Só o barulho do sapato batendo ali naquela, né, no azulejo ali, toque, toque, toque. Cara, eu já começava a tremer de nervoso. É assim que acontecia. Começava a tremer, cara. Tremer. Nervoso. E, cara, então essa pessoa chegava lá. E aí, um dia, eu acho que talvez esse é o dia que Deus falou assim, menino. Eu também tenho senso de humor, menino. Então, tá aqui. Vou te dar uma ideia. E aí, essa pessoa sentou lá e começou a encher o saco, porque realmente era, né, deixava o clima lá para baixo do lugar, e você naquela pressão de ter que trabalhar, e aí a pessoa sentada lá para supostamente conferir, mas na verdade estava lá só para deixar o clima tenso mesmo, todo mundo nervoso. Quem trabalhou naquele lugar lá, eu vou falar para vocês, olha, meus colegas, vocês vão se sentir entre aspas, vingado aqui, nisso aqui que eu vou contar pra vocês. Pois bem, né, os colegas também vão saber essa descrição aqui. Então era no segundo andar, e aí essa pessoa, um dia ela sentou lá e ela virou pra mim e falou, essa pessoa falou assim, vai lá e pega uma água pra mim. E o cara, cheio de coisa pra fazer, papelada pra fazer, um tufo de coisa pra imprimir, assim, cara. Eu tive que parar aquilo lá pra ir pra ir pegar água pra essa pessoa tomar. Pra pegar água pra essa pessoa tomar. Cara, no caminho eu fui... Nossa, cara. E aí como é que era a situação? O bebedor, né? Então era assim. Você saía da sala onde você estava, você virava pra esquerda assim. De frente você dava pra escada. Você podia descer ou subir. Para um lado tinha uma porta, outro departamento. E pra esquerda você ia para o bebedor. E aí o bebedor era ao lado do banheiro. Gente, eu não me orgulho por isso, tá? Não me orgulho por isso. E aí naquele dia eu estava lá servindo aquela água. Eu espero que já tenha prescrevido isso aqui, viu? Mas também, né, se do contrário, se um dia essa pessoa assistir esse vídeo aqui e ela se sentir ofendida e querer me processar, ela vai ter que assumir que ela foi racista. Então,
Aí, né, fazer o quê? Não, mas brincadeiras à parte aqui. Cara, o bebedor era do lado do banheiro. E aí eu tava servindo a água. E aí eu olhei pra porta do banheiro. E aí eu pensei. E se eu pegasse um pouquinho da água da privada? E se eu pegasse um pouquinho da água da privada? Pois bem, aconteceu esse negócio aí. Eu peguei um pouquinho da água da privada. Só um pouquinho. E dei aquela temperada com a água geladinha. Então um pouquinho de cada. Ali só para dar aquele equilíbrio. Voltei para a sala e entreguei na mão da pessoa. E só fiquei observando ela tomar aquela água. Essa pessoa. E daí pra frente eu vou falar pra vocês que nunca mais eu me estressei. Daí pra frente eu nunca mais fiquei nervoso. Daí pra frente eu nunca mais tremi quando essa pessoa começou a subir a escada. Eu ouvi os passos na escada. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que pegar água. E a água que eu ia pegar era água da privada. Ai, meu Deus do céu, eu sei isso daqui, Deus que me perdoe, eu sei, isso aqui não é cristão, isso aqui é totalmente errado, mas, cara, tô contando pra vocês um trauma e o resultado do trauma, eu me lidei de uma forma totalmente errada, eu sei disso, eu sei, é vergonhoso isso aqui, mas, cara, talvez a maior lição que você possa ter na sua vida é, cara, não seja cruel com quem vai servir sua água, cara. Não seja. Não seja, velho. Não seja cruel, velho. Não seja, cara. Porque dali pra frente era uma satisfação. Eu chegava até a oferecer. A pessoa sentava, eu já falava: você quer que eu pegue uma água? Mas é isso, gente, eu sei, eu dei uma baixada no clima aqui desse vídeo aqui, mas o que eu gostaria de falar com vocês talvez a primeira coisa assim, cara, nós não devemos nos orgulhar o quanto a gente era desgraçado no passado. Não dá pra se orgulhar, realmente, de certa forma eu acabava entregando para o mundo aquilo que o mundo, né, fazia comigo, eu devolvia a mesma força e intensidade. Né? Então, mas não justifica, isso não é certo e por aí vai, né? E é isso. E sobre traumas, eu penso de que cara, realmente você precisa, se você tiver algum trauma aí, que você passa alguma situação, algo que você passou e você deseja se sentir curado com isso de alguma forma, vai atrás de um especialista, alguém para te ajudar, cara. Não fica com esse negócio na sua cabeça, te povoando a sua cabeça. Saiba que existe uma cura, existe um caminho do qual você vai se libertar, no sentido de que você vai tirar esse negócio da sua cabeça, do seu coração. De verdade, vai atrás disso, cara. Assim como eu fui atrás de como resolver esses problemas e hoje eu enxergo a vida de uma maneira totalmente diferente. Sou uma pessoa que faz coisas totalmente diferentes e agora eu acredito que são positivas, né? E é isso, cara. Ainda existe tempo para que a gente dê o nosso melhor. Existe. O tempo não acabou, só acaba a hora que o tempo acaba mesmo, ali a hora que a vida, o juiz lá do céu apita o final do jogo, é só nessa hora mesmo. Então dá tempo de você se reconciliar com você mesmo, certo? Dá tempo. Se reconcilie, busque a cura para você. Dito tudo isso daqui, se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, autoproclamado generalista em tudo. E esse aqui é o canal que a gente faz isso. A gente vem contando histórias, a gente vem documentando tudo que tem passado, tudo que tem pensado, estudado, feito, testado, errado e acertado. A gente vem aqui, documenta desse formato de áudio e vídeo para que assim você olhe aí e veja o que é que dá para ser feito na sua vida, o que você pode aproveitar em cada minuto disso aqui, sabe? O que realmente vale a pena. Você aproveita aí para você na sua vida, né? E é isso. De verdade, espero ter sido útil isso aqui, que esse vídeo te leve a um próximo passo,
né? Se você está passando por uma situação de abuso, algo difícil, uma situação que você tem que se livrar, cara, tem jeito de você sair dessa, assim, cara. Você só não está conseguindo encontrar espaço para que você ache essa solução. Você não está conseguindo, e isso, está faltando o espaço na sua mente. Mas existe jeito, cara, existe, certo? Então é isso. Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para mais conversas assim, mais loucuras e conversas, né, dessa magnitude aqui, certo? De verdade, eu espero ter sido uma boa breve companhia por esses minutos e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.